Olhe para a chave da sua casa agora. Se ela for de um imóvel alugado, você não possui um teto. Você possui uma permissão temporária para morar, assinada por alguém que está enriquecendo às suas custas. E se eu te dissesse que a diferença entre o homem que continua entregando metade do salário para um senhorio e o homem que finalmente assinou a escritura da casa própria não é o saldo bancário, mas o que cabe dentro deste envelope amarelo? Nos próximos minutos, eu vou te mostrar como 2% de uma disciplina que parece ridícula fez por um homem comum. O que 10 anos de suor e horas extras não conseguiram. Mas cuidado, o que está aqui dentro quebra o sistema que te quer endividado para sempre. João trabalhou por uma década. 10 anos acordando antes do sol, pegando ônibus lotado e ouvindo desaforo de chefe. Ele fez tudo o que disseram que era o certo. Trabalhou duro, economizou o que sobrava e esperou a sua vez. Mas a conta nunca fechava. No final de cada mês, o boleto do aluguel chegava como um lembrete cruel de que ele estava apenas trabalhando para sustentar o patrimônio de outra pessoa. Você já sentiu essa queimação no estômago? A sensação de que você é um escravo moderno pagando para existir? João estava no limite. Ele tinha 10 anos de extratos bancários que provavam uma coisa: o esforço honesto, sem a estratégia certa, é apenas uma corrida de ratos. Mas então ele encontrou um velho mestre de obras, um homem que nunca pareceu ter muito, mas que era dono de cada tijolo que pisava. Esse velho lhe entregou um envelope amarelo e disse: o segredo não é quanto você ganha, é como você tranca o que ganha. O que o velho quis dizer com trancar o dinheiro? Guarde essa palavra, porque ela é o primeiro código que vamos decifrar hoje. Aquele envelope amarelo não continha milhares de reais. Na verdade, o que estava ali dentro era tão simples que a maioria de vocês riria se visse agora. Mas foi essa simplicidade que permitiu ao João sair de um contrato de aluguel abusivo para a casa própria em um tempo que parece impossível. O sistema odeia o que João fez. O sistema quer que você acredite que só o financiamento de 30 anos é a saída. Eles querem os seus juros. Eles querem o seu tempo. Mas quando você aplica a regra dos 2%, o tempo passa a trabalhar para você e não contra você. Mas antes de eu te mostrar o que João escreveu naquele envelope e como ele dividiu os primeiros 2% do seu salário, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Você está aqui para apenas assistir mais um vídeo ou você está pronto para ser o último da sua família a pagar aluguel? Se você é do time que vai vencer, escreva agora nos comentários: minha chave. Eu vou observar quem são os verdadeiros comprometidos antes de revelar o próximo passo da estratégia. João pegou o envelope, olhou para os seus primeiros 15 reais de economia daquela semana e fez algo que ninguém esperava. Ele não foi ao banco. Ele não investiu na bolsa. Ele fez algo muito mais primitivo e eficiente. Algo que envolve um segredo de construção civil que pouca gente associa ao dinheiro. O velho mestre de obras olhou para João e disse: uma casa não começa pelo telhado, João. Ela começa pelo que ninguém vê, o alicerce. No mundo do dinheiro, o seu alicerce é o que você faz com os primeiros centavos que tocam a sua mão. João abriu o envelope amarelo e, em vez de notas altas, encontrou apenas um pedaço de papel pardo com 3 colunas riscadas a lápis. A primeira coluna dizia: o dízimo do destino. O velho explicou que 2% de tudo o que João ganhasse, independentemente das dívidas, do aluguel ou da fome, deveriam ser colocados ali. Mas só 2%, mestre. Isso não compra nem um saco de cimento, exclamou João. O velho sorriu de canto e respondeu: esse dinheiro não é para comprar cimento. É para comprar a sua liberdade de espírito. Enquanto você não provar para o seu cérebro que você é o dono do seu salário, você será escravo de quem te cobra. Quando João colocou os primeiros 15 reais naquele envelope, algo químico mudou. Ele não era mais apenas um pagador de contas. Ele era um investidor de si mesmo. Mas aqui está o loop que vai te prender. O envelope tinha um cheiro estranho, um cheiro de terra e metal. O que mais o velho tinha escondido ali dentro, além de um simples método de poupança?
A maioria das pessoas falha porque tenta economizar 20%, 30% de uma vez. Elas desistem na segunda semana porque a vida é cara. Mas 2%? 2% é invisível para o orçamento, mas é um soco no estômago da pobreza. João começou a ver o envelope amarelo não como uma conta, mas como um cofre sagrado. Só que havia um problema, a tentação. No segundo mês, o pneu da bicicleta furou. A conta de luz subiu e a esposa de João precisou de um remédio. O sistema estava testando o alicerce dele. Sabe o que o João fez? Ele se recusou a tocar no envelope. Ele preferiu fazer um bico extra, vendendo latinhas no domingo, do que trair o pacto dos 2%. É aqui que a maioria de vocês perde a corrida. Vocês usam qualquer desculpa para assaltar o próprio futuro. Se você já assaltou sua poupança para pagar uma conta emergencial, você ainda não entendeu o código, mas o João entendeu. E foi nesse momento de pressão extrema que a mágica do envelope amarelo começou a se manifestar de uma forma que desafia a matemática comum. Enquanto os colegas de trabalho de João trocavam de celular e reclamavam do aumento do aluguel, João permanecia em silêncio. Ele era o pobre do grupo, o cara do celular velho. Mas o que ninguém sabia era que o envelope amarelo estava ficando pesado, não só pelo dinheiro, mas pelo que o velho mestre de obras colocou no fundo do envelope. Uma lista de endereços de leilões judiciais e terrenos esquecidos. Aqui está o segredo que ninguém te conta. O dinheiro do aluguel que você paga hoje poderia estar comprando os materiais da sua casa se você soubesse onde olhar. Mas antes de eu te revelar como, João transformou moedas de R$1 em metros quadrados de terreno, eu quero que você faça algo agora. Se este roteiro está abrindo seus olhos, clique no botão de inscrever-se, porque o que eu vou revelar na próxima parte é o exato momento em que João parou de guardar moedas e começou a dar o checkmate no seu senhorio. Você está pronto para ver o que acontece quando o alicerce fica pronto? A lista de endereços e o segredo dos terrenos invisíveis. João descobriu que o sistema esconde uma porta de saída. Uma porta que só abre para quem tem a chave que estava escondida naquele envelope. Não era sorte. Era o código do pobre sendo aplicado na prática. O que havia naquela lista de endereços que mudou o jogo para sempre. João olhou para aquela lista de endereços e não entendeu nada de imediato. Eram números de processos, nomes de bairros afastados e datas específicas que pareciam aleatórias. Mas o velho mestre, com as mãos calejadas de quem já ergueu cidades, apontou para o primeiro item, um terreno de esquina, que o mato tinha engolido e que a prefeitura estava prestes a tomar por dívidas de impostos. O sistema é cego, João. Ele vê apenas números. Mas você tem que ver o código, disse o velho. O segredo que estava dentro do envelope amarelo não era apenas economizar os 2%, mas sim o que fazer com a paciência que esses 2% geravam. Enquanto todo mundo usava o crédito para comprar passivos, João estava aprendendo a ler o que eu chamo de mapa da omissão. Existem pedaços de terra, pequenas casas, em inventário e oportunidades, que o mercado imobiliário ignora porque elas não dão comissões gordas para os corretores. Mas para quem tem R$15 guardados com a mentalidade de um leão, esses lugares são minas de ouro. O João começou a frequentar esses endereços nos seus dias de folga. Ele não tinha carro, ia de bicicleta. Com o envelope amarelo no bolso de trás da calça, ele estava procurando a sua brecha. E foi aí que o loop da vida dele se fechou. Ele encontrou uma pequena casa de fundos, caindo aos pedaços, em um bairro que ninguém dava nada. O dono tinha morrido, não tinha herdeiros e a dívida de IPTU era quase o valor do imóvel. Você consegue imaginar o que acontece quando um homem com 2% de disciplina encontra uma oportunidade que 98% das pessoas têm preguiça de procurar? João descobriu que para arrematar aquela dívida e tomar posse legal, ele não precisava de 1 milhão. Ele precisava de coragem e de uma estratégia de negociação que o envelope amarelo também ensinava. A técnica da oferta de quitação. João não usou apenas o dinheiro do envelope. Ele usou a credibilidade que a disciplina trouxe para ele.
O dono da padaria, que via João guardar aqueles 2% toda semana sem falhar, resolveu ser o seu fiador na negociação da dívida. Percebe o poder disso? Quando você é fiel no pouco, o mundo ao seu redor começa a conspirar para que você tenha o muito. Mas não se engane, o caminho foi cruel. João teve que ouvir o senhorio rindo dele mais uma vez, dizendo que ele estava jogando dinheiro fora em lixo. Aquilo é um terreno baldio, João. Você vai morar no meio das cobras? João apenas sorriu. Ele sabia algo que o senhorio, preso no ego de cobrar aluguéis caros, nunca entenderia. João tinha o código, mas antes de eu te contar como ele transformou aquele lixo na sua primeira escritura sem dever um centavo ao banco. Eu quero que você faça algo agressivo pela sua própria vida. Se você sente que este vídeo está destruindo as correntes da sua mente, comente agora. O código é meu. Eu quero ver a sessão de comentários pegando fogo com pessoas que cansaram de enriquecer os outros. Se você não comentar, sua mente vai esquecer o que aprendeu aqui em 10 minutos. Escreva para selar o compromisso. João tomou posse. A casa estava sem teto, as janelas eram buracos vazios e o chão era de terra batida. Seus amigos de trabalho foram lá para fazer piada. João, você trocou um aluguel confortável por um cativeiro? João não respondeu com palavras, respondeu com um envelope amarelo. Ele abriu a última divisória do envelope, que estava colada. Ali dentro não tinha papel, tinha um pequeno ímã e uma instrução, onde há sobra a obra. João começou a aplicar a fase 2 do Código do Pobre, a reciclagem de luxo. Ele descobriu que as grandes construções de condomínios de luxo jogavam fora toneladas de materiais de acabamento, simplesmente porque tinham pequenos riscos ou eram sobras de estoque. João, com sua bicicleta e seu envelope, começou a negociar essas sobras por valores simbólicos. Pisos de porcelanato que custavam R$ 200 o metro, ele conseguia por R$ 5 a peça, porque estavam fora de linha. O que estava acontecendo ali era uma alquimia financeira. João estava construindo um palácio com os restos do sistema. E o senhorio começou a ficar preocupado. Ele percebeu que o seu escravo mais fiel não tinha renovado o contrato. O que aconteceria se todos os inquilinos descobrissem o que estava dentro daquele envelope amarelo? O sistema entraria em colapso. Mas a maior revelação de João ainda estava por vir. Ele descobriu que a disciplina dos 2% tinha criado algo muito mais valioso do que as paredes da sua casa. Ele tinha criado uma máquina de oportunidades. Mas o que João fez no dia em que finalmente colocou a chave na porta da frente e olhou para trás? O que ele fez com o envelope amarelo original? Guarde seu fôlego, porque a recompensa final de João vai te fazer entender por que você nunca mais vai olhar para uma moeda de R$ 1 da mesma forma. O próximo passo de João foi o que realmente deixou os patrões em silêncio absoluto. João não apenas colocou a chave na porta. Ele girou o cilindro e sentiu o peso de 10 anos de humilhação sendo deixados do lado de fora. Enquanto o senhorio esperava o pagamento do mês, João estava sentado em seu próprio sofá, cercado por paredes que ele mesmo ergueu com o código do pobre. Mas o sistema é vingativo. Quando o patrão de João descobriu que ele não precisava mais do adiantamento para pagar o aluguel, a dinâmica de poder mudou. Um homem que não deve o teto onde dorme é um homem perigoso para quem quer escravos. Foi então que o patrão chamou João na sala da gerência. Ele queria saber de onde vinha aquela confiança, aquele silêncio de quem não teme a demissão. João não levou extratos bancários. Ele levou o envelope amarelo, agora gasto, manchado de suor e poeira de obra. Ele colocou o envelope sobre a mesa de mogno do patrão. O silêncio na sala foi tão denso que se podia ouvir o relógio de ouro no pulso do gerente. Isso aqui, disse João, é o que 10 anos do seu salário não conseguiram me dar. A minha liberdade de dizer não. Mas o que estava escrito no verso daquele envelope que fez o patrão empalidecer não era apenas uma lista de materiais ou economias. Era o cálculo exato de quanto o patrão lucrava sobre a hora de João e como João tinha usado os mesmos 2% para começar a investir em uma pequena prensa de tijolos ecológicos nos fundos de sua nova casa. João tinha deixado de ser um peão para se tornar um produtor. Ele estava usando os restos do sistema para criar o seu próprio sistema, mas sim parar de perder para os drenos que a sociedade instalou na sua vida. O João olhou para o patrão e percebeu que o homem rico era, na verdade, um prisioneiro de dívidas muito maiores, apenas em uma escala diferente.
João saiu daquela sala sem olhar para trás, mas ele deixou o envelope amarelo lá. Por quê? Porque o segredo do envelope não era o dinheiro que ele continha, mas a mentalidade que ele instalou no cérebro de quem o possuía. Agora preste muita atenção, porque estamos chegando na revelação final que João descobriu no último dia da obra. Antes de eu te entregar essa peça que falta, eu quero que você entenda. 75% das pessoas que começaram a ver este vídeo já desistiram. Elas voltaram para a sua programação normal de entretenimento, barato e reclamações sobre o preço do aluguel. Se você ainda está aqui, você faz parte dos 2% que tem a disciplina de chegar até o fim. E é para você que eu vou revelar o que João fez com os últimos R$ 15 que sobraram da obra. Ele não comprou nada para si. Ele fez algo que ativou uma lei universal de multiplicação que a maioria dos especialistas em finanças tem medo de mencionar por parecer mística demais. Mas eu te garanto, é pura matemática de rede. João pegou aqueles R$ 15 e cena imaginária. João caminhando em direção a um jovem que olhava para um anúncio de aluguel com desespero. João pegou os últimos R$ 15 que sobraram da construção de sua casa e, em vez de guardá-los ou gastá-los consigo mesmo, ele fez algo inesperado. Ele caminhou até o centro da cidade e encontrou um jovem, de cabeça baixa, olhando para um anúncio de aluga-se, com a mesma expressão de desespero que João carregara por uma década. João se aproximou, estendeu os R$ 15 e, junto, entregou um envelope amarelo, idêntico ao que o velho mestre de obras lhe dera. Aqui, disse João, está o primeiro alicerce da sua liberdade. Guarde 2% do que você ganha e o resto do código está escrito aqui dentro. Ele não deu um sermão, não pediu nada em troca. Apenas replicou o gesto que mudou sua vida. A recompensa de João não foi apenas a casa própria, mas a capacidade de iniciar o ciclo de liberdade para outro. Ele entendeu que o verdadeiro poder do Código do Pobre não é acumular para si, mas multiplicar o conhecimento que liberta. Isso, meu amigo, é o silêncio mais ensurdecedor para o sistema que te quer preso. Você começou este vídeo com a chave de uma casa alugada na mão. Agora, você tem o blueprint para ter a sua própria chave. João, o homem que parou de pagar aluguel com moedas e construiu seu próprio teto, não é um gênio das finanças. Ele é a prova de que 2% de disciplina inabalável, combinada com o conhecimento certo, é mais poderoso do que 100% de esforço cego. O que você vai fazer com essa informação? Vai ser como os 75% que desistiram? Ou vai ser como João, que aplicou o código e transformou R$ 15 no adeus definitivo ao aluguel? A escolha é sua. Mas eu te garanto, a sensação de colocar a chave na porta da sua casa, sabendo que cada tijolo foi conquistado, com a sua própria inteligência e disciplina, é a maior dopamina que o dinheiro pode comprar. Se você está cansado de enriquecer seu senhorio, se você está pronto para ser o último da sua família a pagar aluguel, eu tenho um desafio para você. Eu quero que você pegue os seus primeiros 2% agora. Pode ser R$1, R$5, R$15. Coloque-os em um envelope. Pode ser amarelo, pode ser branco, não importa a cor. O que importa é o seu compromisso. E depois de fazer isso, volte aqui e comente: meu envelope está pronto. Eu quero ver quantos de vocês estão realmente comprometidos em mudar a história da sua vida financeira. Inscreva-se no canal para não perder os próximos códigos que vão te libertar de outras armadilhas do sistema. A liberdade não é dada, ela é conquistada. E o seu primeiro passo começa com apenas 2%.